galerinha do 7º ano. Hoje é sexta-feira, nós estamos começando mais uma aula de ciências. Lembra que na aula passada nós tivemos sobre os vírus, o estudo dos vírus. Hoje o nosso objeto de conhecimento é bactérias. As bactérias, está no livro de vocês, o assunto está na página 63 a 65. Vamos conhecer as bactérias, pessoal. O que é bactérias? As bactérias são organismos mais simples conhecidos, ou seja, são formados de coisas simples. São unicelulares, têm uma única célula, eles são procariontes e existem centenas de espécies diferentes já identificadas, ou seja, existem centenas de espécies já identificadas, ou seja, já catalogadas e registradas. Os biólogos incluem eles no domínio da bactéria, que tem os reinos. Biólogos são os que estudam as bactérias, porque bio é vida, e logia estuda, ou seja, estudo da vida. Bactéria é um ser vivo. As bactérias, por não possuir até hoje membrana nuclear, são considerados os primeiros seres vivos de organismos celulares, ou seja, eles foram os primeiros seres vivos a possuir célula. Aqui há uma imagem de uma bactéria, está vendo aqui que ela tem fibra, parede celular, membrana plasmática, nós tivemos conteúdo no começo do semestre de célula, citoplasma, no DNA. Diferente do vírus, que há dúvida se é ser vivo ou não, o vírus, a bactéria, você tem certeza que ela é um ser vivo. Aqui é a imagem de uma bactéria, você é um ser minúsculo, também só pode ser visto pelo microscópio. Esse aqui é um exemplo aqui de uma bactéria cultivada em laboratório. Que aqui há laboratórios de microbiologia onde cultivam bactérias para fazer teste com antibiótico. Eu tive o prazer de conhecer um laboratório de microbiologia lá na URCA, na Universidade Federal, Universidade Regional do Cariri, lá no Crato. Fui para o laboratório e tive esse experimento, que é muito importante para o desenvolvimento de antibiótico. Quais são as características das bactérias? As bactérias estão no reino Monera. Nós vamos estudar os reinos aí, no reino Monera. O que elas são? Elas são unicelulares, ou seja, tem uma célula. Elas são procariontes, não possuem carioteca. Vive isoladamente ou em colônia, tanto vive sozinho como também em colônia, ou seja, colônia é um monte junto. Elas não possuem organela nem citoplasma, como vocês estão vendo aqui na imagem. Apresentam membrana plasmática, estão vendo aqui na imagem, aqui, a membrana rodiana, a bactéria. E elas apresentam citoplasma, por isso que são considerados um ser vivo. Aqui na imagem da bactéria, aqui o DNA, onde ela se aloja. E a classificação da bactéria? Há principalmente 3 tipos de classificação de bactéria. A arqueobactéria, ela é produtora de gás metano, ela ajuda também na fotossíntese. As bactérias, elas são heterótrofas, elas produzem seu próprio alimento. As bactérias são muito importantes também para a produção da fotossíntese. Por exemplo, muita gente diz que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas o pulmão do mundo é as águas, que as bactérias que vivem nas águas quem produz o oxigênio. Tem as eubactérias, tem as mitocôndrias sem parede celular, aí tem as bactérias gram-positivas e gram-negativas, que essas são as cultivadas no laboratório, como eu mostrei na imagem anterior, e tem as cianobactérias, também chamadas de algas azuis, que são as bactérias fotosintetizantes, ou seja, que produzem a fotossíntese. Na Austrália tem um oceano todo de água, onde mais produz fotossíntese no mundo. E as bactérias são seres decompositores. Por exemplo, um ser quando morre, um animal, as bactérias decompõem. Elas também fertilizam as plantações. Elas são muito importantes, são cultivadas na plantação de soja, de trigo e de muitas outras coisas. E a morfologia das bactérias. O que é morfologia? Os tipos de bactérias. Morfologia quer dizer as características e as formas. As bactérias com formato de esfera, tem bactéria com formato de esfera, ou seja, redonda, dá o nome de cocos. Está vendo aqui as imagens aqui dos tipos de bactéria, aqui a formato de esfera, as cocos. Tem as de bastone, ou seja, de um bastão, formato de bastão, aqui é o bacílio. De espiral, o espilho, tem aqui também.
que é uma espiral, um espelho, ou de vírgula, virbilhão, e algumas se agrupam formando caixas ou sequências, como se fossem colagens de contato. Aqui, ó, como eu já mostrei aqui, falei aqui, o cocos, o estetococcus, formado aqui, ó, parece um comprimido, diplococcus, tem os esporos bacterianos, tem a bactéria flagelada, que ela se locomove, tipo um peixe, tem os estatococos, a junção de vários copos, tem os espiros, tem os vibrones e tem os bacilos, que é em forma de bastão. Entenderam, pessoal? As formas da bactéria, tem esses vários formatos aqui das bactérias. Aí agora, as bactérias que causam doenças. As bactérias exibem muitas adaptações diferentes, que lhes permitem viver em condições muito variadas. Uma notável adaptação de certas bactérias, elas sofreram adaptações, e a capacidade de viver em associação com outros organismos. Como assim outros organismos? Em locais que elas só conseguem viver, como no nosso estômago. Algumas encontram-se, por exemplo, na nossa pele, em nossa boca, em nosso intestino, e normalmente não nos causam mal. Aqui, ó, as bactérias, o nosso corpo tem milhares de bactérias, por isso que tem essa mania aqui, ó, de sempre lavar a mão. Tudo tem bactéria, a bactéria que contamina e infecciona e causa doenças, e a bactéria benéfica. Nosso corpo é rodeado de bactérias, aqui, ó, a pessoa lavando a mão, ó, por causa das bactérias. Aqui é uma bactéria cultivada no laboratório, aqui dá, ó, bactérias boas, que são as que vivem ao redor da nossa pele, e as bactérias ruins, que vivem no nosso organismo, e é liberado na hora da defecação. Aqui, ó, a microbiota normal do corpo humano. A microbiota são as bactérias que vivem todo o nosso corpo, ao redor do nosso corpo, principalmente as mulheres. A microbiota, tem microbiota no útero, na vagina, em vários locais. No homem não tem, mas aqui, ó, tem uma microbiota ao redor do seu corpo, aqui, ó. Tá vendo aqui as microbióticas, ó? Aqui, ó, tem bactérias em todo o nosso corpo, bactérias boas e bactérias ruins. Que as bactérias ruins são as que, por exemplo, se leva um corte, inflama e ela causa doenças. Quando você está com febre, é por causa das bactérias. Vocês entenderam? Isso aqui são as bactérias que tem no nosso corpo, boas e ruins. E agora nós vamos ver os tipos de doenças causadas por bactérias. Aqui, ó, as doenças causadas por bactérias. Outras bactérias, porém, como eu disse, tem bactéria ruim, são capazes de provocar doenças no ser humano ou em outros animais, também animais. Entre as doenças humanas causadas por bactéria merece destaque. Preste atenção, pessoal, que aqui é assunto de atividade. Ó. O tetano. Vocês que nós moramos no sítio aqui, ó. Você pisar num prego enferrujado, o ferrugem que o prego tem é causado por bactéria. Quando você pisa nesse prego, a bactéria que está no ferrugem entra no nosso organismo, nos causando doença, inflamação, se não tiver tratado correto de perder a perna. Então você tem que tomar um antibiótico chamado tetano, teto. Aí tem a coqueluche, é um tipo de pneumonia aqui, ó, causado principalmente em crianças. Tem a leptospirose, é uma doença das bactérias que tem em fezes de rato e vários outros animais. Por exemplo, o rato defeca aqui na lama, na água, você pisa descalço, você adoece. Tem uma doença também de cocô de gato e de vários outros animais, que é através da fezes. Tem a tuberculose, que é um tipo de gripe que inflama a garganta, e infecciona os pulmões. Tem aqui, ó, a hanseníase, aqui vocês estão vendo aqui, ó, várias manchas no corpo, e elas têm uma peculiaridade diferencial, porque onde tem aquela mancha, ela não dói, se você cortar, não sangra, ela é uma doença que infecciona aquele local e deixa você com a imunidade muito baixa. Se você tiver com hanseníase, tiver um tipo de doença, hanseníase, é uma das doenças mais antigas do mundo. Aqui no Brasil é hanseníase, mas em alguns países é chamado de lepra, desde o tempo bíblico. Aí tem o tifo. O tifo é uma doença causada por uma pulga, que ela ferrua você e bota a bactéria. Também é muito conhecido no tempo do massacre do judeu.
Aqui tem a meningite bacteriana. O principal sintoma da meningite causada por bactéria é dor de cabeça, que ela afeta o cérebro da gente. Dor de cabeça e várias outras coisas, vômito. E aqui tem o botulismo. É um tipo de enjoo, dor de barriga, que é causado principalmente em crianças e adolescentes. E aqui tem a pneumonia bacteriana. Aqui está vendo? As imagens aqui são bactérias que nos infeccionam e atingem o nosso pulmão. Por exemplo, você vê, você toma uma chuva de tarde, ou um resfriado e diz, fulano, vai tomar remédio. Não, você vai pegar uma pneumonia, que causa um tipo de gripe também. Aí tem aqui a cólera, que é a cólera, principalmente nesses lugares como na África, na América Central, são em lugares que não tem tratamento na água. É uma bactéria que fica na água. Aí quando você bebe essa água, infecciona, você faz com que você fique bem magro. Na África, a maioria das pessoas tem esse tipo de doença, a cólera. Vocês entenderam esse tipo de doença causada por bactéria? Pessoal, aí se dizer, dê o exemplo de alguma doença causada por bactéria, vocês colocam tétano, coqueluche, tuberculose, hanseníase, tifo, que são as principais aqui, meningite, cólera. Vamos agora os antibióticos. Quando você adoece por bactérias, o que combate a bactéria são os antibióticos. Os antibióticos foram muito importantes, eles foram inventados por esse carinha aqui, ó. Alexandre Fraley, ele viveu de 1881 a 1955. Ele era um cientista escocês. Um antibiótico é uma substância capaz de impedir o crescimento e o desenvolvimento de micro-organismos, ou seja, de bactérias. Os antibióticos são especialmente úteis como medicamento no combate às doenças causadas por bactérias. Quando esse carinha aqui, ó, Alexandre Fraley, desenvolveu o antibiótico, ele descobriu a penicilina. A penicilina foi o primeiro antibiótico feito pelo homem. Da penicilina veio vários outros remédios. Por exemplo, da penicilina, que ele descobriu, veio os remédios em cápsula, como vocês estão vendo aqui, veio os em comprimido, em líquido, aqui, ó. E com a industrialização, permitiu que a penicilina fosse inventada e produzida em longa escala. Aqui é um exemplo de teste, faz o teste em laboratório, aqui, ó, cultiva a bactéria e coloca o antibiótico para ver se aquele antibiótico mata aquele tipo de bactéria. Se a bactéria for resistente, você aumenta a dose do antibiótico, você entendeu? Por isso, quando vocês tomam antibiótico, vocês já vem o tanto que para vocês tomar, o tanto de grama, porque foi feito teste no laboratório, através do cultivo de bactérias, que elas são colocadas aqui, ó, numa estufa, nessas bichas aqui, ó. Entendeu, pessoal? Essa foi nossa aula. Eu vou passar a atividade tanto em PDF como em Google Forms. Entenderam, pessoal? Bons estudos. Reveja aí no livro de dados, na página 63 a 65, pessoal. Boa aula. Pessoal, eu esqueci de falar da reprodução das bactérias. As bactérias, elas são reproduzidas por reprodução das bactérias. A reprodução, como é que elas se reproduzem? As bactérias se reproduzem principalmente por bipartição binária ou divisão binária. Como é que acontece? Está vendo aqui a bactéria? Ó? Aqui da parede celular, tem aqui onde fica o DNA, a bactéria infecta o DNA, aqui, ó. Aí tem a duplicação aqui, ó. Esse aqui, ó, virou duas. E aqui esse DNA vai repartir também, ó, para dois lados aqui. Tá vendo aqui, ó? Houve a repartição. Da repartição aqui, ó, vai para aqui, ó. Tem a separação aqui, ó. É aqui, ó, duas novas bactérias. E assim vai fazendo várias bactérias. Tá vendo aqui, ó, tem imagem aqui, ó. Aqui a bactéria no DNA, aqui, ó, a duplicação. Aí depois a bipartição. E aqui, ó, ela foi dividida. A principal, há também a reprodução sexuada e a sexuada, mas a principal vai por bipartição binária. Ela se reproduz e se divide. Tá bom, pessoal? Boa aula, a atividade vai estar no Google Forms.